Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Denilson e vou acompanhar vocês neste momento. O que vamos aprender nesta aula? Colocando aí para vocês o nosso objeto de conhecimento, estratégias de produção, planejamento de textos informativos, detalhamento, planejamento, produção, circulação e recepção, características do gênero, elementos estruturais, posicionamentos, informações implícitas e explícitas em o texto e norma padrão, ok? Então, esse é o nosso conteúdo e vamos à nossa aula. Nesta aula, o gênero textual escolhido para o nosso trabalho com a língua, para o nosso estudo, é exatamente a reportagem. A reportagem é um texto muito semelhante à notícia, porém muito mais elaborada, detalhada, trabalhada, porque ela busca apurar os fatos de uma maneira mais ampla. Isso leva um certo tempo. Enquanto a notícia você tem a publicação imediata nos veículos de comunicação, a reportagem costuma levar um tempo maior para ser produzida. Então, para que nós possamos conhecer bem esse gênero textual, um gênero de imprensa, vamos começar o nosso estudo aí conceituando. Então, observem aí o nosso conceito de reportagem. Então, o nosso texto traz a reportagem pertencente ao campo jornalístico e midiático, ou seja, a reportagem é um gênero discursivo que tem a função de informar sobre um assunto, tentando explicá-lo com dados, fatos, depoimentos e opiniões. É mais frequente em revistas e edições específicas de jornais, como publicações de um fim de semana, porque quem a produz precisa de tempo para investigar fatos, levantar dados, entrevistar testemunhas, consultar especialistas. Então, como eu mencionei, você observa que esse texto ele é um texto mais elaborado que uma notícia, por isso ele precisa de um tempo maior para a sua produção. Então, geralmente, quando você assiste aos programas jornalísticos na TV do dia de domingo, você tem muito mais reportagens do que notícia imediata. Muitos deles passam a semana inteira, o repórter, o jornalista passa uma semana inteira trabalhando em cima daquela reportagem para que ela possa ir ao ar justamente no domingo. Assim como também em outras seções dos jornais escritos, aqueles que são impressos. Percebam que os jornais impressos no dia de domingo costumam trazer reportagens bem trabalhadas e elaboradas para o seu público leitor. E quais são as características de uma reportagem? Colocando aí para vocês, olha só, como características, a reportagem possui linguagem clara, objetiva e direta. Faz uso da norma padrão, ou seja, da língua formal, lembrando que o uso dessa norma padrão, da linguagem formal, gente, atribui credibilidade ao veículo de comunicação, ao texto que esse veículo está publicando. Então, a gente tem sempre ter em mente que a preferência de uso da língua, ou seja, de linguagem, da norma para a escrita de um texto em um campo jornalístico, midiático, que geralmente está ligado a jornais sérios, vai fazer uso dessa norma padrão, ok? Ela é escrita em primeira ou terceira pessoa, é mais comum encontrarmos ela escrita na terceira pessoa do que na primeira, tá, gente? E utiliza discurso direto ou discurso indireto, ok? Esse discurso direto e discurso indireto é justamente no momento em que o repórter tem que acrescentar a fala de outra pessoa no seu texto. Então, ele pode fazer isso de maneira direta, escrevendo exatamente o que a pessoa falou, colocando ali entre aspas, ou ele pode reformular esse texto, colocando ali do modo como ele ouviu, entendeu essa fala da pessoa. Então, fulano disse que. Então, ele escreveria deste modo. Aí seria um discurso indireto, ok? E, claro, nós temos uma organização específica desse texto. É uma organização que ela costuma seguir determinado padrão. Claro que esse padrão, essa forma de organizar o texto pode variar um pouco de veículo de comunicação para outro, ok? De estilo também. Determinado jornalista pode ter uma forma de organizar um texto diferente de outro. Mas, em geral, nós vamos ter essa organização. Colocando aí para vocês. Olha só.
Com relação à estrutura, a reportagem costuma apresentar título, subtítulo, corpo do texto e intertítulos. Podemos ter uma organização diferente aí, dependendo, claro, do estilo, do público e de como o jornalista, a pessoa que escreve a reportagem pode querer apresentar o seu texto, mas, no geral, você vai encontrar essa estrutura nesse tipo de texto, ok? Então, já que vimos essa parte de conceito, com relação às características, às estruturas de um texto como esse, de uma reportagem, vamos analisar, vamos ler uma reportagem para que a gente possa compreender melhor. Então, a reportagem que foi selecionada para esta aula é esta aqui, colocando aí para vocês, olha só, sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é mais prejudicada por variações no clima. Esse é o título da nossa reportagem. Você pode observar na referência aí que nós temos uma reportagem retirada do jornal da Unesp. Um veículo de comunicação. A Unesp, você sabe que ela é uma universidade, a Universidade do Estado de São Paulo, e você observa que essa reportagem, pela descrição aí da referência, ela está disponível em meio virtual, ok? Se você apontar o seu celular exatamente para esse QR Code, você tem acesso direto a essa reportagem. Mas vamos observar aqui na nossa aula. Então, vamos dar uma olhada no local em que essa reportagem foi publicada. Então, vocês podem ver que a nossa reportagem foi publicada em meio virtual e fazendo um olhar rápido, passando um olhar rápido, você pode observar toda uma estrutura própria que é construída para o meio virtual. Então, a gente percebe a presença de imagens, do título, você percebe também dos hiperlinks, né? Essas palavras que estão em azul, como, por exemplo, o nome da autora, que você pode observar aí, a Jaqueline Maria da Silva. Se você clicar neste hiperlink, você é direcionado exatamente para uma página da internet também que vai trazer informações sobre a autora desse texto. E aí você pode observar ao longo do texto uma forma diferenciada, com destaques, partes que chamam a atenção, como, por exemplo, essa parte em laranja, que vai chamar a atenção para algo que está no corpo do texto, certo? As imagens também, a forma como essas imagens são organizadas, também como você pode visualizar essas imagens, você vê que tem um mosaico, e aí nessas setas nas laterais você pode ir navegando pelas imagens, né? Então você pode passar para a direita, para a esquerda, visualizar, clicar para ampliar, ok? E você pode observar toda uma estrutura que é própria para uma reportagem que foi publicada em meio virtual. E você observa também nessa parte inferior, compartilhe links, claro que quando você clica, você pode compartilhar nas redes sociais, essas redes sociais que estão indicadas aí, por aplicativos de conversa. Então, percebam que é uma reportagem que foi preparada para divulgar determinado conhecimento, determinado estudo, porque ela vem de uma universidade, e para circular em meio virtual. Então, ao clicar nos links, você pode encaminhar para um amigo, para colegas de trabalho e compartilhar aquele conhecimento, aquele texto que você acabou de ler, ok? Então, vamos observar um pouquinho mais a fundo essa reportagem, vamos ler um trecho dela, é uma reportagem um tanto extensa, então selecionamos apenas uma parte para que a gente possa compreender a sua temática, o seu conteúdo. Então, vamos à leitura. Colocamos em cartela para que a leitura fique melhor, gente, então observem aí. Reportagem. Sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é mais prejudicada por variações no clima. Ondas de calor, quedas bruscas na temperatura, falta de água e ausência de verde agravam condições de vida nas periferias da Grande São Paulo. Jaqueline Maria da Silva, autora desse texto. Só no último mês, a cidade de São Paulo registrou os dias mais quentes do ano em uma onda histórica de calor, seguidos por quedas bruscas de temperatura que chegaram a variar entre 11 graus Celsius de um dia para o outro, segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia, IMET.
Esta instabilidade é um dos efeitos das mudanças climáticas, com graves consequências, em especial para os moradores das periferias, mais vulneráveis a catástrofes climáticas. Sem áreas verdes próximas de casa, com acesso restrito à rede de esgoto e com problemas crônicos de moradia, abastecimento de água e limpeza urbana, as famílias periféricas têm a saúde, segurança e bem-estar diretamente impactados pelas mudanças climáticas. Minha casa tem uma porta e uma janela para entrada de ar, mas não posso deixar aberta porque tem barata e rato. O cheiro do esgoto é muito forte, um fedor insuportável, detalha a faxineira Marlene da Conceição, 61 anos, moradora de São João Clímaco, na Zona Sul de São Paulo. Ok? Mais uma vez a nossa referência, você sabe que essa reportagem ela tem uma continuação, é um texto bem extenso, e observem que o nosso texto traz exatamente uma questão social. Aborda as mudanças climáticas que estamos vivendo na nossa atualidade, a questão do clima, os eventos extremos, como momentos em que nós temos uma grande onda de calor, depois ondas de frio, a questão da seca extrema também, que afeta toda a sociedade, todo o Brasil, principalmente a região amazônica, com secas cada vez mais extremas, que faz com que o nosso rio fique seco, que isola comunidades, ou cheias que ocorriam em tempos espaçados, levava muito tempo para ocorrer uma grande cheia, mas de repente ocorre uma cheia muito grande que também traz problemas para os moradores de regiões ribeirinhas. Então, observem que essas mudanças climáticas afetam as pessoas mais simples, mais humildes, e principalmente aquelas que moram em regiões periféricas. No nosso texto, a gente percebe que ele vai abordar exatamente a região periférica, lá do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, exatamente ali nas favelas, na periferia, em que não há uma arborização, um trabalho de urbanização para tornar esse local mais agradável para essas mudanças bruscas de temperatura, e você observa que as pessoas ali são afetadas por essas mudanças. Então, observe que lá falta a questão do tratamento do esgoto, e a nossa reportagem traz toda essa questão. E você observa que, no texto, há essa problemática das pessoas estarem sendo afetadas, serem afetadas por essas mudanças e sofrerem com isso, ok? Então, essa é a questão que nós temos trabalhada dentro do nosso texto. E o texto desenvolve muito mais, traz muito mais detalhes sobre as mudanças climáticas, como se prevenir, como fazer para amenizar essa questão ali naquele meio. Então, percebam que o nosso texto, a nossa reportagem, vai trabalhar de forma detalhada essa temática, essa questão que afeta a periferia, as pessoas mais vulneráveis que estão na periferia, ok? E vamos observar como o texto se organiza para trazer toda essa temática. Então, vamos aí observar o nosso texto mais uma vez, colocando ele para vocês. Então, observem que a nossa reportagem aí, ela começa exatamente com a identificação do veículo, do local onde ela foi publicada, certo? Que é um jornal da Universidade de São Paulo, a Unesp, a Universidade do Estado. E observem aqui que ela inicia exatamente, tem essa organização em um meio virtual. Você pode observar os links para compartilhamento, você pode observar algumas questões voltadas ali para reportagem, arquivos do próprio site, que você observa logo ao lado do nome do jornal, certo? Acervo, educacionais, séries, e perceba que você tem toda essa organização diferenciada. Quando a gente observa o nosso texto, por ser uma reportagem, observe que nós temos verbos que foram trabalhados dentro desse texto de forma mais abrangente, vamos dizer, há uma predominância de um tempo verbal. Então, colocando aí para vocês. Observem que registrou, chegaram. Você tem a presença de verbos que estão
no pretérito e verbos que estão também no presente. Verbos no pretérito perfeito e verbos no presente. Observe que esse tempo verbal é selecionado, claro, para falar de algo que já aconteceu no pretérito, ok? Como você observa na primeira linha do texto, só no último mês a cidade de São Paulo registrou, então já passou. Então se usa o verbo no pretérito. Agora, faz-se, ou seja, verbo ser conjugado no presente, para indicar esse presente aí atemporal, esse presente de algo que ocorre nesse momento. Então a reportagem ela oscila entre esses dois tempos verbais, de forma predominante, ok? E você percebeu que, para falar como as pessoas são afetadas com relação às mudanças climáticas, o nosso texto ele trouxe a fala de uma pessoa, de uma moradora da periferia, lá de um bairro da cidade de São Paulo, para falar o que acontece com ela. E ao fazer uso dessa fala dessa pessoa, o autor do texto optou por escrever de forma literal, exatamente do modo como a pessoa falou dentro da reportagem. Percebo que, ao trazer essa fala, o nosso autor do texto fez uso do discurso direto. Colocando aqui para vocês, olha só. A Marlene da Conceição, esse nome destacado exatamente a moradora, certo, do bairro lá de São João Clímaco, e percebo que a fala dela foi transcrita de forma literal. Da forma como ela falou, o autor da reportagem colocou aí e destacou, claro, entre aspas, indicando para a gente um discurso direto. Minha casa tem uma porta e uma janela para entrada de ar, mas não posso deixar aberta porque tem barata e rato. O cheiro de esgoto é muito forte, um fedor insuportável. Então, observe que, pelo fato das questões sociais que estão envolvidas aí da falta de tratamento de esgoto a céu aberto, ali pragas nesse meio, porque não tem esse tratamento de esgoto, como ratos, baratas, a dona Marlene tem que fechar as portas de casa para não entrar o mau cheiro, para não entrar as pragas. E em um período de muito calor intenso, o que as portas fechadas de uma casa ali ocasionam? A temperatura aumentando cada vez mais. Então percebo que isso é algo que afeta a vida dessa moradora. E com as mudanças climáticas, isso fica mais intenso, está mais quente. E com as portas fechadas, ela sente muito mais calor. Ok? Então, observem como a nossa reportagem faz uso do discurso direto, traz a fala de outra pessoa para dar credibilidade exatamente ao que é dito dentro do texto, certo? E com relação à estrutura, vamos observar como essa reportagem se organizou. Você percebeu, claro, a presença do título, do subtítulo. Lembrando que o título é exatamente um enunciado que vai chamar a atenção do leitor. Tem a função de destacar, chamar a atenção, trazer uma prévia daquilo que está escrito na reportagem. Olha só, sem infraestrutura e acesso à saúde, população periférica é mais prejudicada por variações no clima. Então, percebe que esse é o título da reportagem. O subtítulo traz para a gente exatamente um complemento ao título, detalhando um pouquinho mais, mas sempre deixando aquele gostinho para que o leitor se interesse pelo texto e leia o texto. Observem, ondas de calor, quedas bruscas de temperatura, falta de água e ausência verde agravam condições de vida nas periferias da grande São Paulo. Observe que o subtítulo aborda um pouquinho daquilo que você vai encontrar no texto e complementa o título da reportagem. Na sequência, você tem o corpo do texto. E percebe que depois do título, subtítulo, você tem todo o corpo do texto, ou seja, você tem o desenvolvimento em si da reportagem. Aqui o primeiro parágrafo também está inserido. Parte desse corpo do texto você vai incluir também as imagens que são colocadas para complementar, para trazer ali o visual e complementar tudo aquilo que é dito na reportagem. Então, observe como a nossa reportagem, ela distribui o corpo do texto. Então, apresentando aqui para vocês, olha só, na sequência que nós visualizamos no primeiro momento, toda essa parte que eu destaco aqui para vocês é o corpo do texto. Vamos aí até a parte final. Observem que é uma parte bem extensa, ou seja, até chegar ali nas referências que, por ser um jornal universitário, eu percebo que é importante também
para a reportagem indicar as suas fontes de pesquisa. A pessoa que produziu o texto tem que indicar as fontes de pesquisa, porque um texto que é publicado em meio universitário, em meio jornalístico como de uma universidade, precisa comprovar as suas fontes, precisa ter fontes confiáveis, e colocar essas fontes é uma forma aí do leitor observar, verificar que são fontes confiáveis e que o texto tem credibilidade. É importante também que, além do subtítulo, nós vimos que uma reportagem pode possuir intertítulos. Eles funcionam como um organizador dentro do texto da reportagem, elencando os tópicos. Vimos que a reportagem trata sobre as questões climáticas afetando a vida das pessoas que moram na periferia. E percebam que a reportagem vai abordar outras questões também que estão relacionadas a esse tema. E quais são essas questões? Isso a gente consegue visualizar pelo intertítulo. Colocando aí rapidinho para vocês, olha só. Um dos intertítulos, racismo ambiental, certo? Então você vai perceber que aquelas pessoas que moram em periferias, que têm condições financeiras menor, ou seja, que não têm tanto acesso à educação, ou então que não têm tantas condições financeiras, são as que são mais afetadas também, até com relação à cor da pele também. Então a gente tem a questão do racismo ambiental. Além disso, outros intertítulos que nós vamos encontrar no nosso texto, que trazem também um detalhamento sobre tudo isso que nós vemos na reportagem, os efeitos na saúde, quais são os efeitos que as mudanças climáticas causam na saúde das pessoas. Também em dias quentes, esse intertítulo aí vai dizer para a gente exatamente um conteúdo da reportagem que vai indicar para o leitor o que fazer em dias quentes, como se refrescar, como ficar bem, certo? Como aguentar um dia de calor. Além disso, ele traz também quando esfria. Então, observem aqui que, além de indicar para o leitor o que fazer em dias quentes para se refrescar, em dias frios também indica para o leitor o que fazer para se refrescar, como cuidar da saúde nesse dia frio. Percebe que lá na cidade de São Paulo há essa oscilação muito grande entre dias quentes, dias frios, diferente daqui da nossa região, certo? Em que nós não temos tanta diferença aqui no norte. A predominância são de dias quentes, a não ser que nós tenhamos um período de friagem, que é muito bom e muita gente gosta, certo? Agora, além desses elementos, título, subtítulo, corpo do texto, intertítulos, que indicam para a gente conteúdos diversos que foram incorporados aí à nossa reportagem para trazer mais informação, mais detalhamento sobre a temática, nós temos as imagens também. Então, vamos observar as imagens que foram utilizadas nessa reportagem. Observe que as imagens, elas são utilizadas para complementar, ok? Então, quando nós observamos no texto, o título já informa que as pessoas que vivem na periferia são as mais afetadas. Então, as imagens que foram selecionadas para o texto são justamente imagens de regiões periféricas. Então, a gente pode observar no texto exatamente uma região periférica. Observem a construção das casas, um tanto desordenadas, questão dos fios do trânsito, a largura das ruas, como nós podemos observar, são exemplos de locais de periferia em que não há uma ordenação, não há uma organização, não há uma intervenção urbana para organizar esses espaços. E observem que, além dessa imagem, nós tivemos aí o destaque também de partes em laranjas também no nosso texto, e essas partes destacaram para a gente algum elemento que o autor julga importante, como isso daqui, justiça climática. Então, observe que o texto diz: pessoas de classe C e D se sentem mais inseguras em eventos climáticos, 70% do que as pessoas de classe A e B. Perceba que as pessoas de classe C e D são exatamente as pessoas que vivem em regiões periféricas. Avançando um pouquinho mais, chegamos aqui nesse mosaico de imagens. Olha só, observem, quando a gente clica na imagem, nós temos aí exatamente a indicação de poucas janelas, da falta de organização. Então, regiões periféricas. Observem também que a imagem selecionada aborda justamente a questão de
poucas áreas verdes. Podemos observar algumas áreas verdes nessa imagem, mas observe que é muito pouco. E há regiões periféricas em que não há sequer uma praça, uma região arborizada em que os moradores possam desfrutar e que essas árvores possam ajudar aí em dias quentes, ajudando a diminuir a temperatura. Observem essa imagem aí, como não há uma área arborizada, não há exatamente um local em que você pode observar toda essa questão urbanística de organização para áreas verdes, ok? Então, observem que as imagens são utilizadas exatamente para reforçar e complementar a ideia que o texto traz, as informações. Então, o autor do texto seleciona as imagens de acordo com o texto, de acordo com a temática, com a intenção de trazer essas imagens para reforçar a ideia, aquilo que ele apresenta no seu texto, como imagens periféricas como essa, ausência de área verde, como vocês podem observar, ok? Agora é importante, toda vez que o jornalista vai produzir um texto, ele planeja o seu texto. Qualquer pessoa, ao produzir um texto, ela deve planejar, ela deve produzir um planejamento que vai guiar a escrita em momento posterior. E essa reportagem, ela foi planejada. Então, vamos observar como o autor planejou, a forma como o planejamento foi organizado. Então, eu trouxe aí para vocês um roteiro de planejamento. E nesse roteiro de planejamento, que irá guiar a escrita de qualquer texto, foi um roteiro de planejamento da reportagem. E aí, qual o assunto que foi abordado? Mudanças climáticas nas comunidades periféricas. Quando nós temos este assunto, percebo que o autor, o jornalista, ele busca escrever para outra pessoa. Então, ele vai pensar nesse público-alvo preferencial. Então, observem que um texto foi publicado em meio universitário. Então, qual é o público-alvo preferencial? A comunidade acadêmica, a comunidade que faz pesquisa, que está inserida ali no meio universitário. Quem são? Alunos, professores, pesquisadores e também comunidade em geral. Perceba que a universidade ela faz pesquisa, mas ela tem intenção também de divulgar essa pesquisa, de levar esse conhecimento para a comunidade em geral, para as outras pessoas, para o seu José, para a Dona Maria, que pode não frequentar a universidade, mas que vai receber esse conhecimento e vai aumentar aí o seu conhecimento também com essa pesquisa, com essa reportagem. Observe que a nossa reportagem também funciona aí como um veículo de divulgação científica. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso adiante, tá bom, gente? Voltando um pouquinho no nosso roteiro anterior, vamos lá. Na sequência, outro ponto que é abordado no roteiro de planejamento. O que falar sobre esse assunto? Quais informações são importantes para falar? Então, observem que, ao planejar a reportagem, você tem que pensar nisso, sobre o que você vai falar e quais informações são importantes para falar, pensando, claro, no seu público. Você sempre vai selecionar aquilo que é importante para o seu público. Então, para a comunidade acadêmica, o que a autora pensou que era importante falar? Evidenciar que a população periférica é a que mais sofre com as mudanças climáticas. Percebo que ela também buscou explicar o porquê de a população periférica sofrer mais com as mudanças climáticas, a questão da falta de árvores na região, de uma urbanização. Também inserir falas de pessoas da periferia dizendo como se sentem em dias extremos de muito calor ou muito frio, ocasionados pelas mudanças climáticas. Então, a gente percebeu que a nossa autora buscou a fala de uma moradora de um bairro da cidade de São Paulo, para acrescentar por meio do discurso direto e dar credibilidade ao que ela aborda na sua reportagem, abordar os efeitos de dias extremos na saúde da população periférica. A gente viu isso lá nos intertítulos, essa indicação de que a reportagem abordava, ou seja, dizendo o que afeta na saúde, dar dicas de como cuidar da saúde durante os dias extremos. A gente viu também essa indicação lá nos intertítulos do texto. E vamos seguir. Depois que você sabe o que você vai falar, claro, tem as fontes de pesquisas, pessoal. Como é um texto acadêmico, um texto que circulou em uma universidade, as fontes de pesquisas são textos acadêmicos de universidades,
notícias, reportagem, entrevistas sobre o assunto, além de dados estatísticos, como o Greenpeace, que é uma ONG, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é uma fonte confiável de informação. E aí, depois que você tem toda essa compilação no roteiro, você dá um título para o seu texto, para a sua reportagem. E aí o título da nossa reportagem você viu: sem infraestrutura e acesso à saúde, a população periférica é a mais prejudicada por variações no clima. O subtítulo, ondas de calor, lembrando que o subtítulo complementa o título: ondas de calor, quedas bruscas na temperatura, falta d'água, ausência de verde agravam condições da vida nas periferias da Grande São Paulo. E os intertítulos que vão aí guiar a gente com as informações complementares, aquilo que foi acrescentado a mais sobre o assunto, para detalhar mais para o público leitor. Então, percebe que os intertítulos abordaram racismo ambiental, efeitos na saúde, em dias quentes, quando esfria. Então, esses intertítulos aí nos guiaram com relação ao conteúdo que foi colocado dentro do texto. A reportagem terá imagens? Se sim, quais? Percebe que a nossa reportagem teve. E as imagens foram escolhidas justamente de casas da periferia, como você pôde observar. E finalizando o roteiro de planejamento, onde a reportagem será publicada. E você viu que a reportagem foi publicada em meio virtual, no site do Jornal da Unesp. Por isso, ela teve essa configuração que nós analisamos durante a nossa aula. Caso fosse uma reportagem publicada em jornal impresso, ela teria uma organização um pouquinho diferente, até mesmo porque o jornal, a diagramação, é um pouco diferente de uma organização que é feita para um texto que é colocado na internet. Ok? Então, percebo que essa é a reportagem, é um texto mais trabalhado, detalhado, que busca apurar os fatos de forma mais profunda do que uma notícia, ok? E que tem as suas características próprias desse gênero e que, claro, circula em meio jornalístico e midiático, buscando levar informação ao leitor. Ok, gente? Então, vamos finalizar a nossa aula aqui.